Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Quero agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade que mais uma vez me concede de estar conectado com vocês através desta plataforma virtual YouTube. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Este tema é muito sugestivo, mas é um tema muito importante. É um tema muito importante. Nós vamos abordar aqui a respeito do criacionismo e o evolucionismo. Isto é, criacionismo versus evolucionismo. Vamos orar para começarmos com o nosso tema? Oremos. Querido Deus e Pai que habita nos altos céus, nós te agradecemos por esta oportunidade e privilégio que o Senhor nos concede para estarmos conectados através desta plataforma virtual. Por favor, Senhor Deus, vou aqui apresentar um tema de extrema importância que fala acerca do criacionismo versus evolucionismo. Pai, nós acreditamos em Ti, cremos em Ti e queremos Te agradecer, queremos Te pedir para que o Senhor nos possa orientar. Ajude-nos a compreendermos a Sua vontade. Jesus, tenha piedade de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, falar do criacionismo, falar do evolucionismo é um assunto que muitas vezes tende a criar problemas, né, no seio acadêmico, no seio de muitos cientistas, aqueles que têm níveis muito elevados, não é? Níveis muito elevados no que toca à academia ou então à ciência. Então, este tópico tem criado, não sei se poderia chamar de contraste, não é? Acho que seria o melhor termo a utilizar, contraste, no seio desses dois grupos. Mas vamos ver, vamos fazer aqui uma análise para entendermos como é que isto funciona. Qual é a melhor linha a seguir? Porque cada um tem dito e tem dado a sua opinião em torno desses tópicos e cada um toma a sua posição, não é? Então vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito dessa questão e vamos olhar também para a ciência. Claro que a ciência tem muitos seguidores, mas a palavra de Deus também, ou a Bíblia, também tem muitos seguidores. O objetivo desse estudo não é de atacar as pessoas, ou então mostrar que talvez sei demais, ou os criacionistas sabem demais. O objetivo não é este. O objetivo é de simplesmente apresentar aqui uma questão lógica, não é? Levar as pessoas a pensarem em torno daquilo que têm como crença. Se formos a ler, ou então a olharmos para a Bíblia, o livro de Gênesis capítulo 1, no verso 1, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vedem só que Deus não começa com a criação dos céus e da terra. Deus já era antes da criação dos céus e da terra. Isto é, Deus é o próprio Criador da terra e dos céus. Então existem algumas pessoas que têm tentado criar perguntas, não é, em torno da existência de Deus e acabam ficando sem respostas. Algumas pessoas acabam se limitando, não é, quanto à existência do nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Deus, não é? Mas Deus é eterno. Deus, ele não começa com o princípio da criação, neste caso. A Bíblia diz que ele é eterno. Quando lerem o livro de Provérbios, por exemplo, capítulo 8, no verso 2, não é? Também Jesus esteve no ato da criação. Por isso que o livro de João, capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus, neste caso. O verbo era Deus. E o verbo quem é? Quando ler o mesmo livro de João, capítulo 1, no verso 14, a palavra de Deus diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E este verbo é Jesus Cristo, o único que se fez carne e habitou entre os homens e acabou sendo executado para salvar toda a raça humana, é Jesus Cristo, não existe outro. Então todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, porque nada do que foi criado se não fosse por Jesus seria criado. Quando ler já o mesmo livro de João, capítulo 1, no verso 2 e 3. Todas as coisas foram feitas por Jesus e nada do que foi feito existiria, não é? Se não fosse por Ele. Então todas as coisas foram criadas. Não existe nada que veio do acaso. Existem alguns filósofos, alguns geógrafos, existem muitos cientistas que não acreditam na criação, não é? Não acreditam na criação, simplesmente acreditam que todas as coisas evoluíram. Mas se formos a analisar de forma lógica,
no fundo do coração do tal cientista ou de qualquer outra pessoa, não existe essa crença de que ele evoluiu, não é? Não existe essa crença de que ele evoluiu. Então, é uma corrente, por isso que a própria ciência, mesmo a filosofia, apresenta essas correntes, ou então apresenta essa ideia evolucionista como uma teoria, uma corrente, não é? Como uma corrente filosófica. É uma corrente filosófica. Eu tenho considerado isto como sendo uma corrente para queimar um pouco mais de tempo, não é? Já que estamos à espera da vinda de Jesus Cristo, muitas pessoas acabam queimando tempo discutindo a respeito desse assunto. Mas o meu apelo é, por mais que seja uma corrente para discutir, o mais importante seria buscar a Deus. Buscar entender e conhecer mais a Deus através da sua palavra. Isto é o que seria muito viável para cada um de vocês ou para cada um de nós aqui. Então é importante entender que é só uma teoria evolucionista. E percebam só que todas as coisas, de acordo com a Bíblia, foram criadas seguindo uma determinada ordem. Por exemplo, a Bíblia no livro de Gênesis capítulo 1, vedem só que o capítulo 1 e o capítulo 2 aborda a respeito da criação das coisas. Mas o capítulo 3 começa a abordar a respeito da queda, a respeito da entrada do pecado. Tanto é que ao longo desse trimestre estamos a abordar na lição da escola sabatina a respeito das promessas, a aliança eterna, neste caso a aliança que Deus fez com o ser humano, não é? A aliança eterna. E esta semana estamos a ver aqui a respeito da aliança que Deus fez com Noé. E foi na época de Noé que Deus fez a recriação, poderíamos assim dizer, porque ele preservou uma família para depois povoar o planeta, porque o pecado já estava a chegar ao trono de Deus, o pecado já estava a incomodar a Deus. Então Deus teve que fazer e teve que destruir o planeta pelas águas da condenação. E porque Deus é fiel e bom, ele preservou uma família para depois voltar a povoar a humanidade. Tanto como animais, ele também preservou aqueles animais para depois povoarem no seu respectivo habitat. Então o pecado já estava demais ao ponto de Deus ter que destruir o planeta. E mesmo aos dias que vivemos, também o pecado já chegou no ápice. O que leva também Deus a pensar em acabar com este planeta. Brevemente, Jesus já de voltar, vir buscar todos aqueles que são seus, ele vai preservar lá no celeiro, como fez com Noé, Noé preservou na arca, ele vai preservar os seus no celeiro do céu, neste caso, na Nova Jerusalém, lá na Cidade Santa, ele vai preservar aqueles que são os seus filhos, e depois do milênio, deixaremos com a cidade todo o ímpio, neste caso, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo serão destruídos, aqueles que não aceitaram. Porque afinal de contas Deus não obriga ninguém a poder aceitar. Mesmo no tempo de Noé, quando ele deu aquele intervalo para Noé poder pregar, ele pregou durante 120 anos e simplesmente outras pessoas não aceitaram, mas algumas tiveram que aceitar, outras ajudaram a Noé a construir a arca, outras morreram muito antes do dilúvio. Então o mesmo também acontece aos dias de hoje. Então, quando falamos da criação ou o criacionismo, é crer que todas as coisas foram feitas por um Deus maravilhoso. E de acordo com a ordem das coisas, a palavra de Deus apresenta aqui uma ordem tão boa, uma ordem devida de como é que as coisas foram criadas. Então, como eu estava dizendo, no capítulo 3 já entra a questão do pecado, o que deformou toda a raça humana, não é? E também o que origina teorias como essas, teorias evolucionistas, mas outras teorias que negam que todas as coisas foram feitas por Deus e negam também a existência do próprio Deus. Contudo, o único que pode explicar melhor a respeito do que ele é o próprio Deus. O único que pode explicar a melhor forma de como é que as coisas foram criadas é o próprio Deus. Por isso que ele tenta fazê-lo através da palavra, através da Bíblia. O homem dificilmente compreende o plano de Deus. Por causa do pecado que criou problemas até o nosso cérebro, na forma de pensar e agir em torno das coisas. A Bíblia diz aqui, por exemplo, que no primeiro dia o Senhor Deus criou a luz. Deus ordenou que houvesse a luz e houve a luz. Deus no primeiro dia cria a luz. Atenção, a luz que se refere aqui não é a luz do sol nem a luz da lua. Porque depois já podem perceber que no quarto dia Deus criou o sol e a lua. Enquanto no primeiro dia ele já teria criado o quê? A luz. Então, ao perceber que Deus criou a luz. Mesmo se prestarem atenção, por exemplo,
em alguns dias, quando o sol, ou então o céu estiver nublado, sem sol, mesmo sem a lua, ou então sem sol numa primeira fase, devem perceber que o dia sempre fica claro. Então existe uma luz, além da grande luz que o Senhor Deus criou para poder iluminar ou governar o dia. No segundo dia, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus criou expansão. Essa expansão, ou então essas expansões, dividiriam águas das águas, tanto como da terra também. No terceiro dia, o Senhor Deus cria a vida vegetal. Vejam só a ordem da criação das coisas. Deus primeiro cria a luz, depois de criar a luz, separa as águas das águas, tanto como as águas da terra, neste caso a terra, que depois ele colocou a vida vegetal. E no quarto dia, o Senhor Deus cria os dois grandes luminares, o sol, tanto como a lua. E as estrelas também foram criadas no quarto dia. Por que Deus criou isto? Acho que nós já aprendemos a respeito do processo de fotossíntese que acontece, não é, nas plantas. E isto acontece porque também as plantas dependem dos dois grandes luminares. Mesmo nós, para podermos produzirmos a vitamina D, o nosso corpo para produzir a vitamina D, é importante que nós possamos sentir os raios solares. Então é importante nós sabermos isso. E esses dois grandes luminares foram criados simplesmente para poder governar o dia e o outro governar a noite. E criar esta separação entre dia e noite, simplesmente, para identificarmos quando é que é dia e quando é que é noite. Só para identificarmos. Porque quando passa, por exemplo, o primeiro luminar, nós já sabemos que agora estamos a passar o dia. Quando passa o segundo luminar, já sabemos que já é noite, estamos a passar para outro dia. Estão a ver como é que Deus é sábio? Ele criou um relógio natural. Criou um relógio natural. Mesmo se quiserem ver, por exemplo, parar quando o sol estiver quando o sol, não é, estiver a exercer, ou então a exercer a sua atividade normal, devem perceber que quando passa o dia, a posição de uma árvore sempre muda. Parece um ponteiro de um relógio. Então Deus é muito sábio. Tudo que existe hoje, Deus já teria feito no passado. Deus já havia começado a fazer isso. Por exemplo, os aviões que existem hoje é cópia do pássaro. Viram como é que Deus faz as coisas? O ser humano copiou um pássaro para formar um avião. O relógio feito imitaram as árvores, pois elas apontam quando o sol, ou então quando o dia passa, elas seguem o curso também do dia. Então existem muitas outras coisas que o Senhor Deus criou. Por exemplo, o motor de um carro foi feito ao modelo de funcionamento do corpo humano. O computador. O ser humano buscou o seu cérebro e colocou simplesmente no computador. Até algumas pessoas chegam ao ponto de pensar que o computador é mais inteligente que o ser humano. Não, o computador nunca foi inteligente que o ser humano. Porque quem criou o computador foi o ser humano. E o ser humano é mais inteligente que o computador. Mesmo os robôs que são criados hoje, não é? Nós dissemos isso, robots, que são criados hoje, não são muito inteligentes. Ultrapassar o ser humano, porque quem está a criar isso é o próprio ser humano. Por isso que se chama de inteligência artificial. Nós temos uma inteligência natural que o Senhor Deus nos deu. E esta chega simplesmente até 15%, porque os 85% quando caímos no pecado foram removidos. E vede só que o ser humano com 15% consegue fazer coisas acima do normal, não é? Coisas acima do normal. Imagina se tivéssemos os 100% nesta condição que nós estamos. Acho que seria desditoso, né? Seria problemático, mas Deus criou condições para que isto não acontecesse. Mas enfim, a palavra de Deus, ela aumenta essas percentagens, digo eu, não é? Aumenta essas percentagens porque a maior e a melhor inteligência é saber a respeito de Deus. Voltando ao nosso assunto, Deus no quinto dia criou a vida animal. Por que Deus não criou os animais no primeiro dia, ou no segundo dia, ou no terceiro dia? Sim, por uma simples razão. De que se alimentariam os animais? Então, havia necessidade que no terceiro dia Deus criasse a vida vegetal, no quarto dia criasse a luz para iluminar, para também ajudar no processo da fotossíntese, e no quinto dia Deus criara a vida vegetal, a vida animal, queria dizer, a vida animal. Esta vida animal ajudaria, ou essa vida animal se alimentaria dos vegetais que já teriam sido criados por Deus. Então Deus é muito organizado. Deus é muito organizado, por isso que criou essas coisas nessa ordem. No sexto dia, o Senhor Deus criou o ser humano. Como diz o livro de Gênesis, no capítulo 1, do verso 26 até o verso 31. O Senhor Deus cria o ser humano, cria homem e mulher, Adão e Eva.
Então vedem só que todas as coisas foram criadas por Deus. Então quando as pessoas tentam negar a hipótese de que as coisas foram criadas por Deus, eu acho um pouco absurdo, né? Porque, por exemplo, quando dizem que as coisas... Existem alguns filósofos que advogam que as coisas surgiram do nada. É impossível alguma coisa surgir do nada. É impossível. Porque nada equivale a zero. Então 0 mais 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Deus a dividir, 0 a dividir por 0 dá 0. Não é? Tanto como 0 menos 0 também dá 0. Então do nada não pode surgir algo. Então se surge alguma coisa do nada, tem que existir um ponto de interrogação ali. De onde é que surge? Quem originou isso? E nós cremos ter sido o Senhor Deus que originou todas as coisas, porque é o único que pode originar as coisas do nada. A criação da teoria de evolução, que foi começada por Charles Darwin, quando fala acerca da teoria de seleção natural e mais outras coisas ali, e teve... Essa teoria começa mesmo com o seu avô, mais para trás, e é subsidiada por muitos outros filósofos atualmente. É uma teoria que, para mim, acho melhor que deveria também estar ou entrar em desuso, assim como entrou a teoria de Lamarck, não é? Então, a teoria da evolução deveria também estar em desuso. Por quê? Não faz sentido que todas as coisas evoluem ao longo dos tempos. O inimigo de Deus criou esta teoria com o objetivo de fazer pensar no ser humano que não existiu a semana da criação. E esta semana da criação culmina com o sábado, o 7º dia, que depois poderia ter lido aqui. O livro de Gênesis capítulo 2, por exemplo, no verso 2 até 4. Diz que o Senhor Deus, depois de ter criado todas as coisas em 6 dias, ele descansou no 7º dia, então, e ele santificou e abençoou o dia de sábado. Então, Satanás cria a teoria de evolução com o objetivo de eliminar o sábado. Este foi o objetivo principal. Por quê? Porque quando ele diz que, por exemplo, as coisas evoluíram ao longo de milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, automaticamente não existe o sábado. Não existe o sábado. Existem outros que dizem que agora estamos a viver no último milênio, o sábado referido. Não, queridos amigos, isso não faz sentido. É uma mera mentira para tirar o sábado do seu lugar. E esta atividade de Satanás poder lutar contra o sábado não começou hoje. Começou há muito tempo. Mesmo se forem a ler o livro de Daniel, capítulo 7, no verso 25, diz ali que Satanás tentaria mudar a lei e os tempos. Quando ele diz milhões e milhões de anos, ele está a atacar o tempo da criação automaticamente. Está a atacar o tempo da criação. E o principal tempo que ele quer atacar é o sábado. Para as pessoas pensarem que não existe a questão do sábado. Não houve um sábado da criação. Não é? Então, é importante que todos nós saibamos. É que quando as pessoas creem na criação, por exemplo, Satanás fica muito preocupado. Fica chateado. Porque ele sabe que as pessoas vão descobrir as suas artimanhas. Quem crê na criação sabe que Deus descansou no dia de sábado. E o sábado deve ser observado por todo o cristão. E porque ele quer ser adorado, por isso que estabeleceu o domingo, o dia contrário ao sábado. Ele tenta criar teorias aqui, teorias ali, para tentar enganar o ser humano. Para que o homem pense que Deus não criou a terra em 6 dias. A questão do sábado é uma questão judaica do passado. Não. O sábado foi estabelecido por Deus justamente depois da criação. E este é o 7º dia da semana. É importante que ele seja observado por todos os cristãos. Então, a evolução é simplesmente uma teoria. Por exemplo, a evolução ela afetou muitas áreas do saber humano. Não é? Assim como acontece com Aristóteles, que é citado em quase todas as ciências. Então a evolução afetou em todas as áreas do saber humano. Quando se fala da origem da linguagem, para os linguistas, não é? Eu também sou um linguista, diz ali que começou através da comunicação, através de pedras, muitas outras coisas, como eles dizem. Então o ser humano começou a evoluir e daí começou já a produzir algum som, e depois da produção de algum som passou já a falar essas coisas todas. É um historial longo, por isso que eu tentei fazer esse breve, dessa forma resumida e superficial a respeito da origem da linguagem. Ele tenta falar desta forma, vê isso aqui na área da linguagem. Mas o que nós sabemos biblicamente é que quem separou as línguas foi Deus. Então nenhuma língua se origina de outra língua. É verdade que nós aprendemos isso, né? Que o português, tanto como o inglês e outras línguas surgem do latim.
aquelas línguas latinas europeias, surgem do latim, e há explicações para essas questões ao ponto de termos o português contemporâneo hoje, não é? Há essas explicações, mas o que nós sabemos é que Deus foi quem separou as línguas. Nenhuma língua é igual à outra. Eu aprovo a linguística aí, não é? Quando diz que cada língua tem uma estrutura singular. Nenhuma estrutura de uma língua é igual à outra. É verdade. Aí concordo plenamente. Mas dizer que todas as línguas surgiram de uma mesma, ou então tem esse processo evolutivo do latim até chegar ao português, isso é uma mera mentira. Não é verdade. Porque olhando para a Bíblia, não é verdade. Por mais que tenha palavras similares, são essas línguas que o Senhor Deus separou. São similaridades apenas. Não que seja taxativamente assim. Não. São similaridades das línguas. Por exemplo, para quem está cá, nesta parte da África, não é? Posso assim dizer, Moçambique, por exemplo, é um país multilingue e multicultural. Tem muitas línguas e muitas culturas. Essas línguas têm similaridades, mas não significa que uma originou-se da outra. Não significa isso. Quando forem olhar, por exemplo, para a área da geografia e geologia, por exemplo, dizem que não. O mundo surgiu a partir de uma explosão, de uma partícula muito pequenina. Daí explodiu e as coisas existiram. Como é que se explica isso? Esta partícula, onde é que estava? Quem colocou esta partícula? E quem ordenou para que explodisse essa partícula, para que as coisas viessem à existência? Não é? Então é só uma questão de reflexão. As coisas surgiram do nada? Porque quando dizem que as coisas, que o mundo surge a partir de uma partícula explodiu, deve vir à existência, automaticamente elimina a semana da criação e elimina o sábado. O objetivo de Satanás é o sábado, somente o sábado. Porque ele sabe que Deus criou as coisas em 6 dias e o sétimo dia ele deve ser adorado. Ele descansou. Ele quer que os seus filhos, aqueles que sabem que foram criados por Deus, devem descansar. Então ele cria essas teorias para engazupar os seres humanos. Para a biologia, por exemplo, quando se fala da questão da evolução do ser humano, não é? Estamos a falar mesmo da área de Charles Darwin. Dizem que o ser humano evoluiu desde o Australopiteco ao Homo sapiens atualmente. Passou por aquelas fases. Australopiteco, Homo erectus, depois deve ser hominídeo ou Homo erectus, Homo sapiens, que é o atual homem. Como diz a teoria de evolução, não que a Bíblia diga isso. Eles dizem isso, mas o ser humano não evoluiu. Eu, para mim particularmente, faria uma pergunta a todos aqueles que são evolucionistas, porque se eles dizem que evoluíram e eles acreditam que o ser humano tenha surgido do macaco, mas pensem comigo, até hoje o macaco continua macaco, ainda não mudou para ser humano. O macaco continua macaco e ainda continua com cauda que tinha desde muito. O macaco ainda não mudou para ser humano. E o ser humano, se fosse assim, deveria gerar primeiro um macaco para depois evoluir, para se tornar um homem. Deveria ser assim. Mas vê dentro que o ser humano gera homem. E gera o ser humano igual. E o macaco gera macaco igual. E o macaco ainda continua macaco, com a sua cauda. Não faz sentido que o ser humano tenha evoluído. Uma vez eu debati-me com essa questão na sala de aulas e eu perguntei ao professor quantos anos tinha. Aliás, pensei em perguntar, não é? Pensei em perguntar ao professor, mas debatemos esta questão. E o professor chegou ao ponto de acreditar e saber que, na verdade, não fazia sentido a teoria da evolução. Nenhum homem surgiu do macaco. Isso não faz sentido. Dizer que o ser humano surgiu do macaco. Eu, pelo menos, não surgi do macaco. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, como a Bíblia diz. Satanás, quando diz que o ser humano surge do macaco, ele quer tentar ridicularizar a Deus. Quer ofender a Deus, mas nunca ele vai conseguir. Porque a Bíblia já diz isso. E para saber acerca disso, não precisamos de ir à escola para saber que o homem não surgiu. Não precisamos de ler até a Bíblia para saber que o homem não surgiu do macaco. Existem pessoas que nem lêem a Bíblia e que nunca leram a Bíblia, mas não acreditam nessa questão de que o ser humano tenha surgido do macaco. Não faz sentido. O ser humano nunca não surge do macaco. Porque macaco, até hoje, continua sendo macaco. O ser humano até hoje continua sendo o ser humano. E o ser humano gera ser humano igual. E o ser humano igual gera outro ser humano igual. E morre. Assim sucessivamente. Dizem, não, leva milhões e milhões de anos para ser de macaco ou para ser humano. Não faz sentido. Eu, pelo menos, não tenho milhões de anos. Eu, este ano, vou completar 25 anos. Não sei quantos milhões levei para chegar até hoje. Mas eu sei que tenho 25 anos. Ou terei 25 anos. Porque a minha mãe
ao longo do meu crescimento, ela sempre dizia que agora tens tantos anos. Agora tens tantos anos. Então, a minha mãe assistiu todo o meu processo de crescimento. Ela não me gerou macaco primeiro. Então, é só uma questão de refletir. Evidência que a maior parte dos que creem e acreditam na teoria de evolução são pessoas muito intelectuais. Para mim, poderia chamar de intelectualmente vorazes. Ou muito inteligentes. São pessoas muito intelectuais, acadêmicas, que nem deveriam estar a queimar tempo a pensar nessas coisas. Deveriam simplesmente refletir e pensar, não, do macaco? Não é possível ter surgido do macaco. Então, a evolução é simplesmente uma teoria, uma corrente filosófica. A verdade é que todos nós fomos criados por Deus, um Deus que nos ama, um Deus que quer nos salvar, um Deus que faz as coisas, não é? Com a devida ordem. Esta era uma breve reflexão que eu queria trazer para vocês, não é? Para nós todos pensarmos em torno dessa questão da evolução. Ninguém surgiu do nada, ninguém surgiu do acaso, ninguém veio à existência através da explosão ou a partir de uma explosão. Ninguém veio à existência a partir do macaco. Não. Todas as coisas foram criadas em ordem por Deus. E Deus é organizado. Por isso que Ele, de todas as formas, luta para fazer compreender aos seres humanos que Ele é o Criador e o mantenedor de todas as coisas. Vou ler aqui o último texto. Citei muitos textos, mas vou ler aqui o último texto, livro de Colossenses, capítulo 1, no verso 16. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler a partir do verso 13. O qual nos tirou, começo mesmo do verso 12, não é? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quem é este? Jesus, neste caso, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Jesus Cristo é o primogênito de todas as coisas. Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo, ele é Deus. Existe. Aliás, eu não sei se poderia dizer existe. Ele é eterno. Para mim, tenho pensado que é algo que existe porque teve um princípio e depois terá o seu fim. Tenho pensado assim, na minha humilde concepção, mas é uma questão discutível. Mas Jesus Cristo, ele é eterno. Ele não existe, mas ele é. E quando digo não existe, não no termo dele, quer dizer, estar apagado da existência, não é? Mas estou a tentar dizer aqui que ele não tem um princípio. Ele nem tem um fim. Ele é Deus e é eterno. Esta é a lição que queria trazer para mim e para vocês. Uma reflexão. Continuem pensando, continuem abordando essas questões para verem, para seguir, não é? A verdade, neste caso. O criacionismo é a corrente de vida, é a verdade. A evolução é simplesmente uma teoria filosófica. Ela não tem bases. Obrigado, meus queridos. Que Deus vos abençoe. Tchau.